Olá. Ok, graças e paz a todos, né? Hoje nós vamos para o último ponto do nosso estudo, né? A parte 9 do estudo sobre a angelologia, e o tema de hoje é a vitória de Jesus sobre Satanás. Uma coisa boa que nós temos aqui é que diante de tudo isso que a gente viu, de todas essas maldades, né, que o diabo faz com os espíritos malignos, a gente sabe que ele é controlado pelo poder de Deus, o controle, né? Uma autoridade. Então, assim, embora o diabo viva aí no dia e noite fazendo as maldades dele, mas há um poder que controla, há um poder que põe limites, há um poder que repreende, há um poder que desfaz as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos começar a ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a vitória de Jesus sobre Satanás. Abramos a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 15. A promessa da vitória, ela acontece logo após o pecado, né? Imediatamente Deus agiu e aí prometeu logo no Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, essa vitória sobre Satanás. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? A gente, olhando à primeira vista, se a gente entender de forma literal, a gente vai pensar que Deus estava falando somente da serpente, como réptil, né? E a gente sabe que tem essa inimizade, né? Embora tenha hoje a preservação também das espécies, mas na verdade a inimizade aqui para a serpente principal é no sentido espiritual, né? O diabo, ele é inimigo da mulher e da sua descendência. O diabo, ele se tornou inimigo da humanidade. Embora no pecado o homem tenha se aliado, né, o pecado tornou o ser humano meio aliado ao mal, mas Deus, ele está nos trazendo um resgate através de Jesus, e a gente precisa entender uma coisa: não existe ligação entre Cristo e o maligno, não existe ligação entre quem quer servir a Deus e o mal. O mal sempre nos trará coisas negativas. Nunca vamos pensar que a gente pode ter um mal menor se a gente tentar dialogar com o mal, se a gente tentar viver alguma comunhão com o mal. O rompimento, ele tem que ser definitivo. E esse texto aqui, ele deixa isso claro: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá no Salmo 191, ele fala que tu calcarás aos pés o leãozinho e a áspide, né? Ou seja, você pisa debaixo do seu pé, debaixo do seu calcanhar, o leãozinho e a áspide. A áspide, a serpente, e o leãozinho também ali é uma referência a Satanás, né? A essa rebelião satânica. Então, continuando aqui, ele diz assim, que Deus prometeu isso no dia da queda do Éden, em Gênesis 3,15, como já foi lido, e a promessa se cumpriu na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que chegou a plenitude do tempo, né? E Jesus, nascido de mulher, veio. Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5 diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então vem aqui a promessa completa. Jesus ali esmagou na cruz, quando ele morreu, definitivamente a Satanás. Foi a vitória completa, onde o diabo foi ali derrotado, né? A gente sabe que ainda o diabo age no mundo, ainda a igreja está em peregrinação na terra, mas vai haver um outro momento. Ali Jesus, ele concretizou toda a obra da salvação para aqueles que creem em Cristo, e ele está juntando o seu rebanho. A gente sabe que vai chegar um momento definitivo
onde a igreja estará no céu com Cristo, e a Bíblia diz que há vitória final para nós, tá certo? Para desfazer as obras do diabo. Olha lá, 1 João capítulo 3, versículo 8. Deus enviou o seu filho nascido de mulher para desfazer as obras do diabo. Foi o texto que eu já citei aqui, né, quando começava o trabalho. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha a importância desse conhecimento, né, dentro da angelologia, principalmente quando você vai, a gente fala dessa experiência, de você encontrar alguém que está vivendo um momento de possessão, né? Ou alguém que pode servir aos espíritos, e você vai levar uma palavra para que aquela pessoa se liberte. Porque há aquele caso também da pessoa que ela está tão oprimida pelos poderes malignos, que ela acha que ela não consegue mais se libertar, né? Foi fisgada numa zona do diabo ali, que não tem mais jeito de se libertar. E aqui Jesus ele mostra que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus venceu definitivamente o diabo quando na cruz exclamou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30, né? Jesus disse que estava tudo feito ali, estava consumado, estava pronta a obra, né? E o diabo tinha sido derrotado na cruz. João 19, 20, muitos judeus leram, deixa eu ver aqui, João 19, 30, né? Capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, reteve o espírito. Jesus venceu pela sua morte. Nesse momento, Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15, vencendo-os, tirou-lhes toda a armadura. Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Então vamos ver Colossenses 2,15, que fala que Jesus despojou o diabo, os principados e potestades, né, expondo-os publicamente. Isso é importante, irmãos, meus irmãos, nós conhecer, porque até nós encontramos o argumento de fazermos a oração correta, né? A gente estava orando aqui, dizendo: Senhor, desarme o inimigo, né? As obras do inimigo estão acontecendo na vida de alguém. Jesus despojou os principados. Então, às vezes, aquela pessoa está oprimida, você vai começar a orar, você vai ministrar isso, que Deus comece desarmando, que as amarraduras, as prisões, né? O diabo trabalha com a prisão mental das pessoas, a opressão por meio de vícios, de comportamentos, a opressão por meio de alianças espirituais que ele faz. A pessoa que vai servir ao diabo, ela se rende, é uma conversão ao diabo, né? É uma entrega. E aí ela nega o cristianismo, ela nega a fé, ela nega o sacrifício de Cristo. Isso é dito publicamente por eles mesmos. São dois reinos, dois mundos, e eles têm muito essa consciência. E aqui, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus venceu na cruz, a vitória, o triunfo está na cruz, né? Ao contrário do que o diabo tenta passar, porque o diabo tenta transmitir aquela imagem de que a morte foi a derrota de Cristo, a morte na cruz, quando na verdade a morte na cruz foi a vitória de Cristo, porque Cristo viveu todos os seus dias sem pecar, todos os seus dias Jesus cumpriu o plano de Deus, e o último passo que o Jesus precisava cumprir era passar pela morte na cruz, ser fiel até a morte, né?
Ele disse isso lá em Apocalipse também para o cristão, que daqui a coroa da vida. E aí quando Jesus morreu e ressuscitou, ele voltou ao céu, reassumiu a sua posição como Deus ao lado do Pai, está encoroado, sentado à direita do trono de Deus, e adquiriu um nome, ou reassumiu a posição de um nome que ninguém pode ocupar, a não ser ele, que é Deus, certo? Outro texto aqui é Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus o que? Tira a armadura, desarma. Certo? Quer dizer, texto bíblico. A maneira de você ministrar, que você está fazendo o trabalho de libertação, faz toda a diferença. Você conhecer a palavra, para você reivindicar o seu direito, você usar a autoridade que Deus lhe deu na palavra, né? E quando você vai lidar com demônios, você não vai lidar com a sua força, com a sua sabedoria, você tem que lidar com o conhecimento de Deus. Você tem que utilizar a palavra, a autoridade que está na palavra, e aí ele tem que se submeter, porque é a palavra de Deus. Então está aqui Jesus mesmo falando, né, sobre essa questão, e está dentro de um contexto de que, se você olhar os versículos 21 e 22, estão dentro daquele contexto, é a continuação da cura de um endemoniado e mudo, né, e da blasfêmia dos fariseus, que Jesus defende. Então veja bem, Jesus vai falar de alguém que está ali empoderado, um valente, que está na sua própria casa. Ou seja, a ideia de uma pessoa que está possuída por um inimigo, né, um demônio, que se sente na sua própria casa, se sente empoderado. Vem o mais valente, está falando do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, que para poder expulsar ele tem que desarmar, tem que tirar toda a armadura. E desarma o inimigo, vence o inimigo e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Colossenses, a gente viu agora que Jesus expôs publicamente principados e potestades e os despojou. É quando você vence o inimigo de uma forma tão triunfante que você humilha ele, quando você despojar traz a ideia de tirar tudo que ele tem, de despilo, né? Você coloca o inimigo nu para fugir, ou seja, uma vergonha maior, mostra que a derrota foi tão grande, você deu um domínio total sobre aquela pessoa e ele saiu despido, né? Saiu nu, ou seja, tirou a sua armadura de guerra, desarmou ele completamente, e aí foi isso que Cristo fez, envergonhando, né, os demônios. Nesse momento, Jesus, despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si, vencendo, tirou-lhe toda a armadura. Com a autoridade da cruz, Jesus proclamou liberdade para todos os cativos. Outro texto interessante, Lucas capítulo 4, versículo 18 a 20, né, que mostra a obra que Cristo veio fazer. Atos 26, 18 diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Né? Olha só, ele está dizendo aqui nesse texto que abre os olhos e os converte das trevas para a luz. Lucas capítulo 4, 18 ao 20. Jesus veio para abrir os olhos aos cegos. O que é esse abrir os olhos? Esse abrir os olhos é aquele despertar, né? Os pais da gente, mais em tempo aí atrás, a pessoa falava: você abre o olho, né? Então, abra seus olhos. Então, você desperte, você acorde, você se toque que
Você está em trevas, pensando que está na luz, que está em tudo aí, então abrir os olhos e converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Não há um meio termo. Você vê que ou a pessoa está em trevas ou a pessoa está em luz. Ou ela está debaixo do poder do diabo ou ela está debaixo do poder de Deus. Não há meio termos, não há conciliação, não tem como agradar os dois, né? Quando você está num, você não está em outro. Quando você se liberta de um, você vai servir o outro. Então, o diabo é a opressão, Deus é a liberdade, né? A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A gente só tem remissão de pecados, a gente só tem herança de salvação quando a gente está em Cristo. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia deixar essa possibilidade de uma esperança de perdão de pecados para depois da morte, uma esperança de perdão de pecados por orações de alguém, uma esperança de perdão de pecados por sacrifício de alguém, né? Pela fé sem ser em Jesus, aquela fé teórica, aquela fé histórica. Mas eu creio que Jesus veio a terra, você não aceita. Então a fé da salvação é a fé que leva à conversão. Somente na aliança, aí você tem a garantia da Bíblia, do perdão dos seus pecados e da esperança, da salvação, tá certo? Para a gente terminar essa ideia, nós temos também 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, diz assim: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nós falamos agora de quê? Um pouco de uma escravidão da mente, mas também da escravidão da alma, da escravidão do corpo. Aí ele diz que quando nós temos esse encontro, nós temos um retorno à sensatez. Vocês lembram aquela passagem que a gente leu aí em alguns estudos passados, quando o endemoniado gadareno, ele era tido como louco, ele era um lunático. Ele realmente era louco, ele estava na sua sã consciência. Quando ele foi liberto, o texto diz que agora os moradores daquela cidade vieram e encontraram o homem vestido e em sã consciência. Então, assim, a obra do diabo na vida do ser humano, ele nos leva à sensatez. O pecado é uma prática de sensatez. A vida do mundo é uma prática de sensatez. Quando nós somos libertos em Cristo Jesus, nós recobramos a consciência, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade, né? Em Efésios capítulo 2, diz que os homens vivem fazendo a vontade da carne, do pecado, a vontade do diabo, porque eles seguem o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, a maneira como esse mundo caminha, ele está seguindo um projeto. E esse projeto foi elaborado e ele está sendo conduzido pelo príncipe da potestade do ar. Então, o projeto do mundo, o mundanismo, ele é a obra do diabo. A obra da evangelização, a obra da igreja, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, implantar o seu reino. Quando nós implantamos no coração das pessoas, né, o caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho do cristianismo, nós estamos sim desfazendo as obras do diabo e estamos libertando as pessoas pelo nome de Jesus, né? Jesus está libertando, ok? Mais um texto que é Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus libertou, quebrou toda a obra do diabo, desarmou, repreendeu, destruiu o diabo, destronou o diabo, libertou. Mas ele agora também transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele saiu daquele lugar, há um rompimento total, irmãos. A conversão, ela é um rompimento total com o pecado comum. Ela não é só uma quebra espiritual. Jesus não salvou você para você viver a mesma vida, andando nos mesmos lugares, praticando as mesmas coisas. Não, tem que ter uma mudança, porque ele transporta, ele tira a pessoa daquele mundo que era governado por Satanás, né? E agora ele traz para o reino do seu amor. Por isso que os caminhos passam a ser diferentes, as obras passam a ser diferentes.
diferentes, as atitudes passam a ser diferentes, os gostos, né, as preferências, os sonhos, os projetos passam a ser diferentes, passam a ser agora guiados pelo reino do Filho do seu amor. Amém? Vocês entenderam isso? E do mundo, né? Então ele libertou do poder, pelo sangue de Jesus, do poder do inimigo, do príncipe do império das trevas, libertou do mundo, do poder de Satanás e do mundo. João capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, eu dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você vai ver que o mundo odiou Jesus o tempo todo. E ele vai dizer isso: se odiaram a mim, também odiaram vocês. A gente vê muito isso, às vezes, esse desconforto, né? O crente, ele comentando, né? Que chegou em determinado lugar e sentiu de cara aquela rejeição. As pessoas parece que lhe excluíam, lhe tratavam com certo desprezo. A luz incomoda as trevas, né? A luz incomoda as trevas. Se você realmente é luz, o mundo tem consciência disso. Ele não vai querer conviver bem com você. Ele vai desprezar, porque eles vão sentir. Isso é uma energia, isso é uma coisa que no mundo espiritual ali, imediatamente eles vão sentir esse impacto, essa diferença. E aí eles vão lhe odiar, vão lhe rejeitar. E você deve sentir-se feliz com isso, porque é isso que prova que você não é do mundo, prova que você é de Deus, né? Essa companhia de Deus. E aí ele vai dizer aqui que se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo só ama o que é do mundo. Mas como você não é do mundo, pelo contrário, Jesus lhe escolheu, você foi escolhido por Jesus. Por isso o mundo lhe odeia. Porque o mundo que odiou a Cristo vai odiar também aquele que foi escolhido por Cristo. A essência é outra, a natureza é outra. É aquilo que a gente vem sempre insistindo, né? Não há comunhão entre Cristo e o maligno, entre o reino das trevas e o reino da luz. A compreensão desses versículos traz para nós uma consciência grande da nossa identidade cristã. Quem sou eu? Né? De onde vim, para onde eu vou, né? A nossa identidade. Então, com esse texto, ele praticamente termina aqui, quando ele vai dizer assim: Satanás foi vencido por Jesus e dominado debaixo dos pés de Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 25. E a vitória do Filho de Deus é a nossa própria vitória. Só tem esses dois versículos para a gente ler, que está no capítulo 15 de 1 Coríntios. Os dois estão. O primeiro é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, que mostra que Jesus derrotou totalmente Satanás. 15, 25 diz: porque convém que ele reine, e até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o outro versículo é o versículo 57, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está ainda, ele venceu totalmente, mas ele está libertando pessoas que precisam vencer, né? Aqueles que já se achegaram a ele já foram libertos, mas ele está libertando aqueles que ainda estão no reino das trevas. E ele vai pondo todos os inimigos debaixo dos seus pés, libertando pessoas, ok? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.